Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Forte abraço do seu professor do curso Saber. E nós aqui, para você que vai fazer aquela prova maravilhosa da UEL, né? Já está aí preparado por todo o trabalho que a gente tem realizado como cursinho com vocês. Eu não podia deixar de trazer esses exercícios aí suplementares sobre temas que são sensíveis ao vestibular da UEL, tá? Então peço a sua atenção para ficar comigo e a gente rememorar alguns conteúdos que são importantes. Afinal, aqui isso faz parte da dinâmica do nosso curso de revisão. Preparado? Vamos lá então, gente. Seguinte, eu queria conversar um pouquinho aí já sobre o século XX, né? Quem estava comigo na turma e foi fazer a prova da Federal também, vai fazer o UEL agora, de repente, já viu que eu bati um pouquinho nesse tema, né, de Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Fazer alguns exercícios aqui e pensar esse tema importante. Por que pensar esse tema de Segunda Guerra Mundial? Primeiro porque ele tem sido, né, isso eu até comentei, alguns estiveram presentes aí no grande plantão que o curso Saber fez, até comentei da importância, né, do revisionismo histórico que tem em cima do tema da Segunda Guerra Mundial. A prova do UEL, ela tem uma característica, ela não gosta somente de cobrar temas isolados, né, o que aconteceu há 40 anos atrás. Ela gosta de contextualizar, né, pegar um tema e fazer um processo transversal de interdisciplinaridade, ir para lá, o que esse tema tem a ver com o que está acontecendo no nosso cenário atual. O cenário atual é um cenário já há 2 anos de guerra na Ucrânia, né, e tem sido feito muito revisionismo sobre o nazismo. A gente percebe na retórica do Putin de desnazificação da Ucrânia, ou até mesmo a fala dele em que tanques alemães, representando ali a OTAN nesse contexto do século XX, estariam novamente entrando em solo russo. E ele faz isso nas comemorações dos 83 anos, esse ano, efeméride histórica, né? Nos 83 anos da Batalha de Stalingrado, né? Foi feito um grande comício e ele falou novamente: tanques da Alemanha, tanques do Ocidente entram em território russo. Então a Segunda Guerra Mundial, ela continua, né, viva aí na retórica política dos acontecimentos atuais do leste europeu. Não podia deixar então de fazer um pente fino com vocês sobre esse tema, tá bom? Vamos lá para o primeiro exercício? Olha só que interessante. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá. O Pacto Germano-Soviético. Esse pacto aqui, nas provas de vocês, ele pode levar um outro nome. Também o nome de Pacto Ribbentrop-Molotov, referência então ali aos ministros da relação exteriores, análogos ali, os pares da União Soviética. Ali eu vou ter o August von Ribbentrop e Molotov, tá certo? Então o Pacto Germano-Soviético, ou Ribbentrop-Molotov, fazia parte das intenções territoriais de Hitler sobre o leste europeu. Leste europeu, né, que eu falo aqui com vocês, a gente conversa nesse 2023. O leste europeu, curioso, né, estava sendo ali em 1943 um espaço de disputa com a Operação Barbarossa e o fim da Batalha de Stalingrado, e agora, né, mais de 80 anos depois, em 2023, olha só como a história também tem sido um dos espaços de tensão dentro do nosso mundo. Eu acabei fazendo uma besteirinha aqui, gente, rapidão, só um instante. Espera aí, voltou, maravilha. Vou pegar a caneta aqui, foi. Então vamos voltar, tá? Eu vou ler de novo aqui. O Pacto Germano-Soviético fazia parte das intenções de Hitler sobre o leste europeu. Entretanto, por trás do pacto havia um importante objetivo estratégico alcançado por Hitler, qual que era o interesse do Hitler em fazer um pacto com a União Soviética governada por Stalin? Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: a ideologia nazista, a cosmovisão nazista, a maneira de pensar nazista, era antagônica à maneira de pensar socialista soviética. Logo, as duas ideologias, inevitavelmente, elas poderiam coexistir. Mas o que vai acontecer aqui é que Hitler vai estar concentrado numa guerra no Ocidente, na Europa Ocidental. E aí ele, como no jogo de pôquer, ele vai blefar com Stalin. Ele vai falar: olha, eu não vou invadir a União Soviética, eu não tenho interesse em brigar com você, Stalin. Então, secretamente, porque ninguém pode ficar sabendo, porque as nossas ideologias são inimigas, secretamente eu e você, Stalin, vamos fazer um pacto
de não agressão. Pacto Germano, né, soviético, Pacto Ribbentrop-Molotov, beleza? Então, com isso, ele garantia o quê? Uma liberdade para, digamos assim, colocar o seu efetivo militar a serviço de uma guerra no Ocidente. Só que a gente sabe que, posteriormente, ainda na década de 40, com a Operação Barbarossa, Hitler vai invadir a União Soviética, tá bom? Que estava despreparada para a invasão alemã a princípio. Então, quais eram os interesses de Hitler, né, no Pacto Germano-Soviético? Nós temos ali 5 alternativas e a gente vai ver. Garantir a neutralidade da União Soviética no começo da guerra. Alternativa A. B. A garantir o apoio soviético caso a Alemanha fosse atacada pela Inglaterra. Não faz muito sentido, né? Garantir o apoio soviético caso a Alemanha fosse atacada pela Inglaterra. Não era apoio, era não agressão. O objetivo do pacto era diferente. Posso eliminar a B. C. Garantir o apoio do povo alemão para a guerra, em vez de uma hipotética guerra contra a União Soviética. Está errado, porque o pacto ele foi um pacto secreto, a população não sabia a princípio. Garantir o fortalecimento alemão no campo diplomático, que estava enfraquecido pela Conferência de Munique. Não temos referência a essa Conferência de Munique nesse contexto. E fortalecimento alemão no campo diplomático, a Alemanha não tinha interesse em fazer diplomacia, mas sim guerra, posso eliminar também. E aí, resolver disputas territoriais que os dois países possuíam em relações à Besarábia. A Besarábia não é uma região de disputa entre a Alemanha e a União Soviética, tá? Então não era uma disputa deles, tá? Então, a Besarábia existe, professor? Existe. Dá uma olhada lá no mapa, é uma região, tá bom? Que fica lá perto do Turcomenistão, do Cazaquistão. Nós ficamos com qual, gente? Com a alternativa A, não é mesmo? Garantir a neutralidade da União Soviética no começo da guerra. Beleza, gente? Tema importante, tema legal, tema relevante e que é aí um aspecto, um elemento que a prova da UEL pode cobrar sim de vocês, beleza? Trazendo um texto bem elaborado, fazendo alguma relação com algum conflito geopolítico atual e trazer para vocês essa questão. Próxima questão aqui pra gente. Olha lá. Vamos ler. Às 6 da manhã do dia 7 de dezembro de 41, aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. A ofensiva iniciava o avanço japonês, que, 8 meses depois, controlava parte significativa do Oceano Pacífico. Sobre o conflito no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, pode dizer que... Gente, seguinte, essa questão ela é maliciosa. Vamos lá, deixa eu explicar um negócio para vocês. Seguinte, muita calma nessa hora. Todo mundo gosta, né, Luiz, de estudar a Segunda Guerra Mundial, já percebeu? É um tema que todo mundo gosta, todo mundo fica atento. Só que é por algum motivo que eu também não sei explicar, a gente estuda muito a guerra na Europa, a guerra no Ocidente, e a gente esquece da Guerra do Pacífico. 2 vezes na história republicana norte-americana, os Estados Unidos foi invadido. A primeira foi em 41, no dia 7 de dezembro, Pearl Harbor, e a outra foi no 11 de setembro, vocês devem lembrar disso, né? Que abriu basicamente o século XXI com os atentados terroristas. Esses foram os 2 grandes ataques, tá, ao território norte-americano nos últimos 2 séculos, nos últimos 200 anos, digamos assim. Nós não tivemos nenhum ataque internacional ali ao território norte-americano. Deixa eu dizer um negócio pra vocês, muito importante, tá? Só uma correção aqui, no último século, tá bom, gente? Falei 200 anos, no último século, no século 20, tá? Feita essa correção, o negócio pra gente pensar aqui é o seguinte, o Pacífico é o oceano que banha parte da costa norte-americana. Os Estados Unidos, um país de dimensão continental, ele tem digamos assim, a costa atlântica, né, e a costa do Pacífico. Então ele tem saída para os 2 oceanos. O que acontece é que se você for andando e navegando no Oceano Pacífico, você cai na Austrália, você cai nas penínsulas coreanas, na China, na Manchúria, que eram regiões onde os Estados Unidos e o Japão tinham o quê? Uma queda de braço, tá? Então, o ataque a Pearl Harbor é um desdobramento da disputa dos 2 países para o domínio no Pacífico. Então, toda vez que você lembrar do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão aliado da Alemanha, da Áustria, da Itália, você deve pensar que ele tinha um interesse econômico, que era a disputa, a queda de braço entre Estados Unidos e ele. Então eles queriam exercer o controle no Pacífico, Estados Unidos idem.
tá? Dito isso, de baixo para cima. Abre espaço para a proliferação do islamismo, que acabou por conquistar, por meio da Revolução Populares, o controle do Estado como Paquistão, Índia e Filipinas. Putz, gente, Paquistão, Índia, Filipinas, tá na Ásia, islamismo não tem nada a ver com a questão que nós estamos trabalhando aqui. Elimina. O ponto aqui é o que? O conflito entre Estados Unidos e Japão no Pacífico. Inicia uma sequência de combates aéreos e navais, dos quais participavam ativamente todos os países envolvidos na guerra, especialmente a Alemanha e Itália, empenhadas em defender a posição japonesa. Negativo, o Japão lutou no fronte do Pacífico sozinho, sem apoio apoio prático da Itália ou Alemanha. Desembocam na explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, responsáveis pela vitória final dos países aliados sobre os países do eixo e pela rendição incondicional da Alemanha e Japão. Erro conceitual, erro de gramática primeiro. Desembocam na explosão. O ataque gerou, tem resultado com a explosão? Não, a explosão ela vai findar a guerra contra o Japão, não contra a Alemanha. A Alemanha já tinha capitulado meses antes da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Posso eliminar a alternativa C. B. Ilustram o combate de japoneses e norte-americanos contra chineses e soviéticos, caramba, hein, que tentam estabelecer na região a hegemonia dos estados guiados pela ideologia socialista. Gente, tá errado, tá? Os japoneses não lutaram junto com os norte-americanos. Eles eram polos opostos nesse conflito. Lembra sempre, o Japão e os Estados Unidos brigavam. Então, olha lá na nossa questão, a gente pode eliminar a alternativa B também e a gente vai ficar com a que sobrou, que é a alternativa A. Demonstram a instabilidade política do Pacífico e do Sudeste Asiático. Antes dominados, principalmente pela França e pela Inglaterra, e alvo durante a guerra de interesses norte-americanos e japoneses. Perfeito. Esses eram os polos de disputa. Japão e Estados Unidos. Tá bom? A última questão, vamos lá. Sobre a história e o funcionamento dos campos de concentração nazista. Gente, ó, isso aqui, ó, é arroz com feijão, tá? Isso aqui, quando cai a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar de Holocausto. Isso aqui também, xenofobia, tá? É um tema relacionado muitas vezes com o nazismo, com o fascismo, com o período da Segunda Guerra Mundial. Então a UEL ela pode muito bem trazer um dado, por exemplo, sei lá, de ocorrências de racismo no Brasil, ocorrências de xenofobia no território europeu, compilar, trazer isso numa tabela para vocês, estou gerando uma hipótese, né? E falar que a xenofobia, né, que o racismo ainda tem capilaridade dentro da mentalidade, né, do homem ocidental no século XXI. Trouxe essa informação? Sabemos que uma das piores expressões de racismo, xenofobia, né, foi o nazismo e como consequência nós temos o Holocausto. Daí pergunta pra você algo sobre o Holocausto, tá bom? Cara, olha, assim, que seja uma profecia autorrealizável, Luiz, que caia isso que eu acabei de falar pra vocês na prova da UEL. Tá, gente? Porque é a cara da UEL isso. Vamos ler essa questão? Pra gente não ter problema na hora lá, né? Pra gente não esquecer, saber quais são os conceitos, como que se deu, né, o Holocausto e essa questão dos campos de concentração. Sobre a história e o funcionamento dos campos de concentração nazistas, selecione a alternativa incorreta, o que não condiz com a realidade. No campo de concentração, os judeus recebiam uma alimentação pobre e eram submetidos a uma jornada de trabalho exaustiva. Tá? É interessante. Muitos dos responsáveis por atos que causaram a morte dos judeus foram julgados, né, depois da guerra no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Também está certo, assim como a de baixo. Nas câmeras de gás do campo de extermínio, os nazistas usavam tanto o monóxido de carbono quanto o Zyklon B para executar judeus. Isso aqui pode cair uma relação
por exemplo, interdisciplinar com química, tá? O gás Zyklon B era utilizado, né, assim como o monóxido de carbono, para executar pessoas, armas químicas. Então, mas está certo aqui, a gente está procurando a incorreta. O desenvolvimento do campo de concentração pelos nazistas foi fruto do acaso, já que antes de 33 não houve nenhuma menção de Hitler sobre o desenvolvimento dessas construções. Essa aqui é a alternativa errada, portanto, é a alternativa que a gente estava procurando. Eu vou dizer para você por quê. Gente, o nazismo em si só bebe elementos, né, do antissemitismo, de sistema antidemocrático, do preconceito, de xenofobia, de homofobia, entre tantos, tá? E não era segredo para ninguém o quê? O discurso de ódio e o interesse dos nazistas numa solução final para os problemas raciais e semitas da Alemanha, ou seja, o que eles consideravam problemas, tá bom? Então, usar desse argumento de que, isso foi fruto do acaso, não, isso foi muito bem planejado, muito bem arquitetado e incutido, embrenhado na sociedade alemã da sua época, tá? Muito cuidado, né? Então aqui a gente tem já desde o início dos anos 20, dos anos 30, uma ideologia que é nefasta. Só para a gente eliminar de vez, a alternativa A diz o seguinte: o uso de câmeras de gás para executar judeus foi uma ideia retirada do programa da eutanásia, responsável pela execução de deficientes mentais e físicos entre 39 e 41, também está certo, tá? A ideia do uso do gás para executar as pessoas numa escala um pouco maior foi tirado do programa de eutanásia que já existia dentro da Alemanha. Lembrando que uma característica do sistema nazista, isso pode ser perguntado na sua prova também, é a ideia, né, de uma pureza. Eles procuravam uma suposta pureza, né, em sua etnia. E para tal eu não podia, basicamente, ter supostamente pessoas com alguma limitação cognitiva, com algum problema, tá certo? De qualquer espécie possível. Então, a execução era uma das características também antes da solução final. Beleza, gente? Trabalhamos aí alguns temas, ó. Beijo no coração. Eu volto em mais um vídeo para falar de um outro tema de história do Brasil para você fazer a prova da UEL, dessa vez com muito sucesso e com a aprovação garantida que você só tem aqui com a gente no Curso Saber. Beleza, gente? Valeu!